Eu quero te convidar a começar pelo princípio. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Algumas versões da Bíblia dizem: vem e vê. Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Em primeiro lugar, eu não sou senhor da verdade. E quando nós estamos falando sobre eventos futuros, interpretações do livro de Apocalipse, existem mais de uma corrente interpretativa, mais de uma escola teológica. São eventos que ainda não aconteceram. Há divergências de interpretação. Mas nós, dentro dessa mensagem, vamos seguir pelaquela corrente que é mais lógica, dentro de um contexto específico. No primeiro momento, o que chama a atenção é a cor desse cavalo e desse cavaleiro. Ele é branco. E quando nós pensamos na cor branca, nós a associamos com coisas boas. Nós temos uma tradição, eu digo nós como sociedade, que é, por exemplo, na virada do ano, se vestir de branco, simbolizando que estamos almejando um ano pacífico, um ano de paz. Então a cor branca nos remete à ideia de paz, de pureza, singeleza, humildade. Então no primeiro momento nós olhamos, abriu-se o selo. E quando você estuda Apocalipse, você tem que entender isso, que coisas estão acontecendo no céu e reverberando na terra. No céu nós temos o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo tomando na mão o livro que ninguém conseguia abrir, e ele começa a destravar os selos daquele livro. E quando ele abre o primeiro selo no céu, quando ele retoma nas suas mãos, e Jesus disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Quando ele começa a exercer toda essa autoridade que lhe é dada na terra, um cavalo branco sai cavalgando. E pode significar alguma coisa boa. Mas como meus nobres colegas, amigos e pastores que assumirão essa tribuna nas próximas semanas esmiuçarão em maiores detalhes, a horda que cavalga junto com este cavaleiro traz guerra, traz fome, traz peste, traz doença, e por fim traz a morte e o inferno. Irmão, esse não é um cenário aonde nós vemos um Cristo centralizado. Quando ele aparece aos seus discípulos, a primeira coisa que ele diz, o Cristo ressuscitado, é: não tenham medo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Quando Jesus encontrava pessoas cegas, elas passavam a enxergar. Quando Jesus encontrava pessoas paralíticas, elas passavam a andar. Quando Jesus encontrava uns surdos, eles começavam a ouvir. Leprosos voltavam a ter peles de bebê. Então ele traz cura. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Quando a multidão teve fome, ele alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus sacia a alma do homem e traz provisão para o nosso corpo físico também.
Jesus sempre nos ofereceu o céu. Eu vou preparar lugar. Quando eu for, estiver preparado, eu vou voltar e vos levarei comigo. E Jesus declarou: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Então esse cenário de guerra, de fome, de enfermidade, de inferno, de morte, não condiz com Jesus. Não condiz com Ele. E é esta horda que virá acompanhando este cavalo branco. Logo, a aparência desse cavaleiro, ela nos transmite uma mensagem camuflando as suas verdadeiras intenções, porque este cavaleiro que está vestido de branco, ele invoca sobre si uma identidade que não é sua. Ele simula, ele engana. Ele quer que pense em algo, quando na verdade a intenção dele é outra. Ou seja, literalmente, de uma forma muito sucinta, sem enrolação, para você entender do que nós estamos falando nessa noite, este cavaleiro branco é uma clara manifestação da mentira. É o precursor de um tempo onde o engano prevalecerá. E esse é o ponto. Este mundo, desde o Éden, sucumbiu ao engano, sucumbiu à mentira, sucumbiu à enganação. Irmão, a humanidade estava no Éden, um paraíso, recebia a visitação de Deus no cair da tarde, mas por motivos que nós temos dificuldade em entender, mas talvez se estivéssemos lá faríamos alguma coisa parecida. O primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, sucumbiram à voz da serpente, e ali o engano chegou, ali o engodo entrou, a mentira foi introduzida no mundo. E mentira, irmão, ela está sempre num espectro oposto ao que Deus está, porque Deus é verdade. Diante de Deus, a gente não esconde. Diante de Deus, a gente não inventa. Diante de Deus não tem narrativas. Tudo está aberto, descoberto. Então, se existe mentira no ambiente, significa que Deus não está ali, pelo menos na sua forma dominante, prevalecente, como um governo. Porque se Deus está entronizado, a verdade prevalece, a mentira não consegue entrar. Quando Adão e Eva abrem o seu coração para a mentira, automaticamente eles fazem uma escolha. Eles saem da presença de Deus. Então a mentira, ela nos é apresentada à humanidade, ao homem, lá no jardim do Éden, pelo próprio Satanás. Lá tem uma aula de astúcia, capítulo 3 de Gênesis, uma aula de astúcia, de engano, de mentiras. Então Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim. Não, Ele disse apenas uma árvore, porque se a gente comer, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer. Deus só quer que vocês não saibam do bem e do mal. E ali o homem vai ouvindo, sendo ludibriado, e pá, caiu, irmão. A mentira entrou, e a presença de Deus foi colocada de lado, porque é uma escolha que a gente faz. Não dá para mentir e se manter na presença de Deus. Não dá. Uma coisa ou outra. E aí eu quero só fazer uma pergunta, uma rápida interação com você. E isso não é para te julgar, porque vale para mim também. Digamos que nessa noite eu te apresente
um questionário. Na verdade, é apenas uma única pergunta. Ao longo da sua vida, eu ia dizer hoje, mas eu vou aumentar, ao longo da sua vida, você já mentiu alguma vez? Eu acho que só existem duas respostas possíveis. A primeira delas é, você assume que já mentiu, e aí você está falando a verdade. E a segunda opção é, você diz que nunca mentiu, e está contando uma mentira. Tem alguma outra possibilidade? A mentira está enraizada na nossa cultura, irmão. A mentira para o ser humano é quase como um instinto de sobrevivência. E não é só para a gente não. Se você pegar a Bíblia, Adão e Eva mentiu fingindo que não estava no jardim para não falar com Deus. Caim mentiu sobre o paradeiro de Abel. Abraão mentiu apresentando a própria esposa, a sua esposa, como apenas uma irmã. Depois o filho dele, Isaac, fez a mesma coisa. Sansão mentiu para Dalila um monte de vezes. Jacó mentiu para o seu próprio pai. Os irmãos de José mentiram para o pai. Davi mentiu no caso dele com Betseba. Então, a mentira está aí. A Bíblia não esconde. Grandes homens de Deus, referências para nós, caíram em algum momento da vida na armadilha da mentira. Muitas vezes para escapar de um problema. Eu só estou mentindo para escapar de uma situação difícil. Vou dar um pequeno exemplo aqui, queridos maridos que estão aqui. Vossas esposas vão ao salão de beleza. E elas chegam, a minha esposa chega na minha casa, ou a pastora Odete, depois de chegar no salão, chega para o pastor Ricardo e diz: como é que eu fiquei? Se tu não gostou de alguma coisa, você vai dizer? Você vai dizer, Miquel, é só uma questão de sobrevivência. Talvez eu não minta, eu oculte a verdade. Ocultar a verdade é mentir. Eu vou dizer só uma meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Vamos fazer uma visita pastoral e alguém diz: gostou do café, pastor? O que a gente diz? Não estou julgando ninguém, eu estou falando como que pequenas mentiras fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes para não ferir alguém, às vezes para não machucar, às vezes para não criar uma confusão. A gente se vale disso. O mundo se vale disso. Um dos ministros do Hitler, Joseph Goebbels, ele dizia que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então tem histórias que em algum momento da vida a gente mentiu, que a gente está contando ela até hoje, e a gente nem lembra mais que é mentira. A gente já tomou aquilo como uma verdade. Está enraizado, está presente. Agora tem uma outra frase, que essa dói um pouco quando eu leio, que é do William Shakespeare, que ele diz assim: são as pequenas mentiras que fazem o grande mentiroso. E aí me vem a pergunta: quantas vezes eu preciso mentir para no céu eu ser contado como um mentiroso? Me lembrando que o livro de Apocalipse afirma que ficarão de fora uma certa gama de pessoas, entre elas os mentirosos. Como nós estamos pisando num terreno difícil. Ser cristão não é fácil não, irmão. A gente vem aqui e ouve palavras abençoadoras, e a gente é abençoado. Nós recebemos palavras proféticas, a gente vai embora feliz, a gente sabe que Deus vai abrir as portas, a gente sabe que as janelas dos céus serão abertas. Esse é o lado bom da coisa. Mas o lado difícil de ser cristão é esse: nós vamos ser cobrados por pequenos detalhes que ao mundo pode parecer insignificante, mas para nós são manchas
gotejos de imundícia no vestido branco da noiva do Cordeiro. Se nós pudéssemos definir a mentira como algo específico, nós poderíamos chamar ela como uma ação, mas a Bíblia dá uma outra atribuição para a mentira. A Bíblia fala que a mentira é um integrante da família. Que família? João 8,44. Jesus está dizendo isso para os religiosos do seu tempo, que se escondiam atrás de mentiras, que se escondiam atrás de enganos, que se escondiam atrás de hipocrisias. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava dizendo que quando eu me torno escravo da mentira, eu também me torno filho de Satanás, e tenho a mentira como a minha irmã. Irmão, isso é pesado, e não é palavra minha, é palavra de Jesus. E a gente está o tempo todo caminhando no fio da navalha. E se você solta qualquer tipo de mentira, uma mentira como essa, o café está ótimo, ou uma mentira como essa, nossa, você está linda, ou uma mentira como essa, fala que não tem ninguém em casa, e se sente culpado depois. Glória a Deus por isso, irmão. O Espírito Santo que habita em você, ele ainda te diz: filho, foi pouco, mas está errado. Ele ainda te lembra que você precisa ser diferente. O que o mundo considera normal, para nós não pode ser. O mundo jaz no maligno, e o maligno é mentiroso e pai da mentira. E é por isso, irmão, que esse mundo que vive no engano, vive da mentira, ele vai receber de braços abertos, ele vai admirar, aplaudir e elevar a status de grande governante alguém que diz ser o que não é, alguém que se veste de branco, mas está trazendo guerra, está trazendo peste, está trazendo morte, está trazendo o inferno. O cavaleiro branco que João diz neste capítulo 6 de Apocalipse, ele diz o seguinte: o cavaleiro surgiu diante de mim, eu olhei e o cavaleiro estava ali. Não tem procedência, não tem origem. João não viu de onde ele veio. João não foi informado sobre nome. João não teve referências, não viu currículo nenhum, ele apenas olhou e estava lá. Um cavaleiro com o seu cavalo branco. O que João nos apresenta são algumas características, e a primeira delas é essa: ele era branco, o que nos remete à mentira de uma falsa paz. Irmão, e o mundo hoje, ele vive apregoando um tipo de paz que a gente sabe que não é real. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde nomes bonitos são usados: progressismo, a gente tem que medir as palavras quando fala agora. São presentes terríveis, mas enrolados em um enfeite bonito para que você acredite que o que tem dentro é coisa boa.
Palavras como união, sincretismo religioso, representatividade. O mundo prega uma mensagem de somos todos iguais, enquanto o tempo todo está nos lembrando que nós somos diferentes. Devemos unir todas as raças, mas a todo tempo grupos, pessoas se valem de poder, seja político ou seja midiático, para jogar pessoas brancas contra pessoas negras, para jogar homens contra mulheres, para jogar empregados contra empregadores. Queremos que todo mundo seja igual, mas está o tempo todo alimentando as diferenças. Nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas estão sendo divididas por muros que são levantados, e nesses muros que dividem as pessoas, poderes vão lá e colocam cartazes dizendo: lembre-se que somos todos iguais. Então é uma pregação de paz fingida, mentirosa, enganosa. Nós estamos vivendo num tempo onde o politicamente correto está limando a nossa mensagem. Esse culto é transmitido pela internet. Dependendo do julgamento que alguém fizer, vem uma ordem judicial para a igreja que tem que retirar o culto do ar, porque uma palavra dita aqui ofendeu alguém. Só que nós estamos pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus se tornou ofensiva, porque o mundo não quer ser questionado a respeito das suas mentiras. Ô irmão, se tem uma mensagem inclusiva, é a Bíblia. Chamam a Bíblia de retrógrada, de ultrapassada, mas de verdade, o que é inclusivo é a mensagem da Bíblia. Sabe por quê, irmão? A pastora Marilda, a Bíblia diz que todos pecaram. Não faz separação de gênero, não faz separação de raça, não faz separação de classe social. Todos pecaram. Todos foram destituídos. Todos. E ao mesmo tempo a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É todos, grande, pequeno, governantes, governados, todos, todo tribo, toda raça, toda língua, todos. Não tem um evangelho para mim, um evangelho para você, um evangelho para o pastor, um evangelho para o diácono, um evangelho para o homem, um evangelho para a mulher, um para o negro, um para o pardo, um para o branco. Não tem, é um só, irmão. O mesmo céu e o mesmo inferno. Todos que creem serão salvos e herdarão a mesma glória. Todos que não creem serão condenados, herdarão a mesma condenação. Todos, isso é inclusão. Mas o mundo diz: essa mensagem é ultrapassada, porque essa mensagem confronta, expõe as nossas mentiras. E mesmo que eu fale bonito aqui para você, e possa te passar uma imagem, quando eu estiver sozinho na minha casa e eu ler a Bíblia, ela vai estar me confrontando quem eu sou de verdade. Isso dói. E quer que eu seja sincero? Se eu pudesse, eu rasgava várias páginas da Bíblia, irmão, porque tem coisa na Bíblia que me incomoda, que me faz virar o olho, que me faz fechar a cara, que me faz dizer: mas eu não posso, irmão.
Porque a palavra não é minha, é de Deus. A vontade não é minha, é de Deus. As regras não são eu que estabeleço, é o céu. O que está aqui, eu gostando ou não, é o que tem que reger a minha vida. Se eu quiser um dia entrar pelas portas da eternidade ao lado do meu Senhor Jesus, não tem outro jeito. Pois bem, esse cavaleiro, ele traz um arco nas suas mãos. E toda vez que uma figura é usada para referenciar algum sistema de governo, e arco e flecha é usado, é para fazer alusão a uma coisa que acontece rápido, sem preparo, do dia para a noite. Então o arco na mão fala sobre a mentira de uma conquista fácil. Uma sociedade hoje quer que as coisas caiam de mão beijada, do dia para a noite. Nós estamos literalmente vivendo o tempo que Jesus disse que teriam pais contra filhos e filhos contra pais, porque os filhos de hoje não aceitam mais a passagem do tempo para que tenham autonomia. Eles querem ser autônomos cada vez mais cedo, questionar a autoridade paterna cada vez mais cedo, e o mundo incentiva isso. O mundo olha para o meu filho, olha para o seu filho, olha para as nossas crianças e diz assim: você não tem que ouvir os seus pais, você não tem que ouvir os seus pastores, você não tem que ouvir o que é dito na igreja, você tem que ser o que você quer ser. Só que enquanto ele diz isso, você tem que ser quem você quer ser, ele apresenta muitas e muitas possibilidades, criando confusão. E cada vez mais cedo nós vemos jovens entrando em depressão. Jovens tirando a sua própria vida, porque o mundo está os iludido com a conquista rápida. Algo que sabemos nós, principalmente quem é mais velho, como demora. Maturidade leva tempo, sabedoria vem com o tempo, demora. Tem algo, irmão, chamado Kairos, é o tempo perfeito de Deus, de eternidade em eternidade. Deus vive nesse tempo, mas dentro do Kairos de Deus, Ele usa o Cronos, que é o tempo nosso, o calendário, o relógio. Ele usa esse tempo para nos moldar, para nos amadurecer, para nos preparar, para quando chegar a hora da gente viver o propósito, nós estarmos prontos. Mas o mundo tem nos iludido com essa velocidade, que as coisas têm que acontecer muito rápido, e tem gente perdendo a fé, porque não sabe mais esperar o tempo de Deus. Há um tempo atrás, um amigo meu, ele disse assim: Miquel, eu posso te levar um moço na sua casa? Ele é pregador, ele está passando umas dificuldades, ele queria conversar com alguém, ele te segue nas redes sociais, ele segue seu irmão, conversa um pouco com ele. Ok, recebi esse menino na minha casa, e ele dizia isso para mim: nossa, é que eu vejo às vezes foto sua pregando em vários lugares, o seu irmão então nem se fala, seu irmão viajando para todo lugar, e eu fico frustrado porque as coisas não acontecem na minha vida. Eu quero pregar, mas o tempo está passando e ninguém me dá oportunidade. Eu vejo todo mundo pregando e eu não, eu estou desistindo, eu estou quase abandonando a minha fé. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi: desculpa a curiosidade, mas quantos anos de evangelho você tem? Ah, eu aceitei Jesus no ano passado. Ô meu irmão, sabe quantas filas eu entrei antes de pregar pela primeira vez? Quantas pessoas, eu vim de berço assembleiano,
Quantos amigos meus eu vi ser cooperador primeiro do que eu, porque eu era filho do pastor e meu pai tinha medo de me consagrar, e as pessoas julgarem por ele ser meu filho? Você acha que é assim? Minha consagração a cooperador foi em 2003, minha consagração ao pastorado foi em 2021. Você acha que é assim que acontece? Primeiro ano você quer sair porque não te dando oportunidade. Aí segunda pergunta, qual que é a tua idade? 17 anos. Vão 17 anos. Um ano de crente. E querendo abandonar, porque está cansado de esperar. Que vida triste é essa, irmão? Que engano triste é esse? Não tem conquista rápida. Se tem conquista muito rápida, ou é Deus abrindo uma exceção, e isso pode acontecer. Para moralizar uma nação, Deus levantou um menino de 8 anos chamado Samuel. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes vai levar muito tempo. E sabe por que você está com pressa? Pressa demanda erro. Ou eu errei no horário de sair, ou eu errei no prazo que eu dei, ou eu errei no orçamento que eu fiz. Agora eu estou com pressa, eu tenho que ganhar tempo. Erro está sempre do meu lado, por isso eu tenho pressa. A pressa demanda que eu perdi o controle. E às vezes você tem essa sensação, eu não tenho mais o controle, eu preciso acelerar isso. Ô irmão, mas Deus tem o controle absoluto do tempo, das estações, das eternidades. No tempo de Deus está tudo sob controle. Então para de se apressar e descansa no tempo dele. Relaxa, irmão. Continua fazendo a sua parte. Eu disse para aquele menino, filho, você quer pregar? Você vai na escola dominical? Ah, não vou. Começa aí. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Ah, de vez em quando eu leio a Bíblia. Não vai funcionar. Tudo requer preparo, tudo requer dedicação. Vai fazendo a sua parte, vai se preparando, irmão. Que na hora exata em que o relógio do céu marcar o tempo da sua virada, da sua honra, vai acontecer. E não tem força na terra ou no inferno que vai impedir a sua vitória, em nome de Jesus. Mas é na hora dele. Não caia na mentira da vitória apressada. Grandes coisas de Deus para a sua vida não é miojo que você faz em 3 minutos, não, irmão. Deus cozinha no fogão a lenha. Miojo é bom de vez em quando você está morrendo de fome e com pressa. Mas quando você se prepara para almoçar, eu lembro dos almoços na casa da minha avó, feito no fogão de lenha, é muito melhor. Profetiza sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão apressados, perdendo a paz pela mentira do tempo que urge, do nosso calendário. Descansa, porque o Senhor do tempo também é Senhor da sua vida. Ele tem uma coroa na cabeça, uma coroa que lhe é dada, não é dele. Coroa demanda governo, mas é um governo concedido, temporário. E vai ser um governo calçado em injustiça, em fome, em guerra, em morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos capítulo 13. Leia do versículo 1 ao 7 para você entender o contexto. Mas o resumo de tudo isso é: toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Princípio de autoridade é bíblico. Amém? É por isso que essa igreja tem pastor, porque precisa de hierarquia. Isso é bíblico. Por isso que a cidade tem prefeito, por isso que o estado tem governador, por isso que o país tem presidente. Conceito de autoridade é dado por Deus, para que haja ordem.
mas principalmente em estados democráticos de direito, uma palavra tão bonita que nós ouvimos sempre, quem assume o posto de autoridade é uma escolha do povo. Nós votamos, nós elegemos, nós colocamos lá. Provérbios 29:2 diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo geme. E quantas vezes em épocas de eleições, por exemplo, nós citamos esse versículo, porque algum candidato aparece com a pecha de sou cristão, e nós dizemos, nós precisamos eleger homens relacionados à nossa fé, quando a Bíblia diz que nós precisamos colocar lá pessoas justas. Então cuidado com a venda de uma imagem que é enganosa. Cuidado com a venda de uma imagem que diz, eu sou, mas não é. Todo governo, toda gente tem sobre si os governantes que cria e merece. Busquemos discernimento, irmão. Em períodos onde escolheremos as nossas autoridades, que são um ornamento divino, façamos escolhas debaixo de oração. Que Deus nos indique os justos, de coração, e que nós não cometemos erros que cometemos sempre. Quantos homens já foram alçados a líderes dessa nação, se valendo de uma máscara cristã, e chegando lá se corromperam. Então que nós, em nome de Jesus, como igreja de Cristo, estendamos a nossa mão sobre nossas câmaras, sobre os palácios, e profetizemos que em nome de Jesus essas cadeiras sejam ocupadas por corações justos, que máscaras caiam e nós tenhamos o discernimento espiritual para enxergar corações, e não sejamos enganados. O mundo vai ser enganado por alguém vestido de branco, porque nós olhamos demais a aparência. E para terminar, a última mentira que esse cavaleiro traz em si é a própria cavalgada, a mentira das vitórias enganosas. A NVI diz assim: foi-lhe dada uma coroa e ele cavalgava como um vencedor, não o vencedor, como um vencedor. A NTLH, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. A Arque, foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. A King James, e uma coroa lhe foi dada e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. Nesse cavaleiro não há vitória dele mesmo. Ele não basta por si só, ele cumpre um papel. Tem coisa muito maior e mais perversa por trás. Que como igreja nós tenhamos a visão de enxergar situações, de enxergar pessoas, de enxergar movimentos e ver o que está atrás. Que nossas portas se fechem para quem traz o inferno com ele. Que nós não sejamos governados por cavaleiros brancos que não têm procedência, não sabemos de onde veio. Que a igreja de Cristo não tenha em seus altares faraós, não tenham em seus altares Herodes, não tenham em seus altares reis, monarcas, bispos, decanos, todos poderosos. Que a igreja entenda que independente da hierarquia que ela tenha, o Senhor absoluto é Jesus Cristo. Não, quem manda aqui é Cristo.
pastor, amém, mas acima do nosso pastor existe o sumo pastor, e ele é Jesus, irmão. Quem manda aqui é ele. Que nós nunca nos conformemos em entregar chaves da igreja, que Jesus, de uma forma poética, entregou a Pedro. Nós a entreguemos na mão de cavaleiro branco, que tem coroa recebida, que tem arco na mão, que foi confiado a ele por poderes que nós nem sabemos de onde vem. O mundo recebe de bom grado os seus pseudo-salvadores. Jesus nos alertou, irmão: virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e vão enganar até os escolhidos. Oh, irmão, e como que eu estou me inserindo no contexto, como que a gente se ilude? A gente vê figura de salvadores, de messias, de redentores em políticos, em líderes religiosos, em personagens do meio gospel, em inventores de tecnologia. Oh, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem reina é Jesus, e não tem lugar para outra autoridade. O resto é mentira, irmão. Se não for Jesus, é mentira. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se não for ele, se for alguém imitando ele, pode estar usando branco, pode estar usando amarelo, pode estar usando roxo, a cor que quiser, não vai permanecer no nosso meio, porque nós vamos enxergar, e nós vamos levantar as nossas mãos e dizer: eu te repreendo em nome do verdadeiro e único Senhor Jesus Cristo. Vamos blindar, irmão. Vamos blindar. Vamos cercar. Como Eliseu orou em Samaria, que nós façamos a mesma oração, para que quando os nossos olhos espirituais forem abertos, nós vejamos carros, cavalos de fogo do céu cercando a nossa retaguarda, a nossa dianteira, os nossos flancos, e o inimigo lá do outro lado, impedido de entrar. Ele engana quem ele quiser lá fora, mas aqui dentro não, irmão. Aqui dentro tem Jesus, e Jesus é a verdade. Eu ia te fazer uma pergunta: será que existe esperança para esse mundo mergulhado na mentira e que recebe de braços abertos um cavaleiro branco que emula uma imagem de Salvador? Mais do que esperança, existe uma certeza. Jesus, capítulo 8 de João, ele diz: se vocês permanecerem firmes em mim, na minha palavra, vocês serão os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: mas Senhor, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer que a verdade vai nos libertar? E Jesus respondeu: eu digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, e o escravo não tem lugar permanente dentro da família, mas o filho pertencente à família tem lugar na família para sempre. E aí ele diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdade liberta, e a verdade nos tira daquela família onde o mentiroso é filho de Satanás, irmão da mentira, e ele nos move para uma família onde Deus é nosso Pai, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, e ganhamos o direito de um espírito de adoção, com o qual podemos olhar para o céu e dizer: ah, papai, paizinho. Jesus nos liberta da verdade, irmão. Sabe por quê? O Filho de Deus, esse sim é o verdadeiro cavaleiro branco, que marcha vitorioso e que tem todo o poder nas mãos. Sabemos de onde veio, sabemos quem é o Pai, sabemos das suas obras e sabemos para onde ele vai. E se o capítulo 6 de Apocalipse nos fala de um cavaleiro
que veste branco, que emula uma imagem, que engana, que cavalga enganando para a destruição. O capítulo 19 nos diz outra coisa. João diz assim: eu olhei para o céu, eu vi os céus abertos, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre este cavalo tem nome, e o nome dele é Fiel e Verdadeiro. E ele julga, e ele peleja, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Irmão, esse cavaleiro branco, a gente sabe quem é. Esse tem nome, esse é fiel e verdadeiro, esse é justo, e esse vem de um céu aberto. E aqui vai a última palavra para você nessa noite. Você recebe se você acreditar, irmão. É para quem acredita. Apocalipse 19:14. E seguiam a este cavaleiro os exércitos do céu, todos em cavalos brancos, vestidos de linho branco, fino e puro. E da boca do general, o cavaleiro que ia na frente, saía uma espada aguda para ferir as nações, para reger as nações com varas de ferro, porque ele vai pisar o lagar do vinho do furor e da ira de Deus. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você não pegou, eu vou tentar replicar para você. Justo e verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroas na cabeça, poder nas mãos, toda autoridade, vindo do céu, Filho de Deus. Ele vem na frente, e atrás, saindo deste mesmo céu, os exércitos. Não é um exército, é exército de anjo, é exército de santo, são todos os exércitos do céu, todos em cavalo branco, seguindo o seu cavaleiro. Pá, pá, pá. Irmão, pega aí, eu vou encerrar aqui, a última palavra de hoje. A sua montaria já está preparada no céu. O primeiro cavaleiro, fingido, falso, com ele vai trazer guerra, com ele vai trazer peste, com ele vai trazer morte, vai trazer o inferno. E eu não quero nem saber dessas coisas. Mas entre as coisas e aqueles que o segundo cavaleiro, que na verdade é o primeiro, o único, verdadeiro, entre o que vem com ele, eu vou estar. Você vai estar? Você vai estar? Pergunta para o seu irmão: você vai estar? Segura a mão do seu irmão e fala assim: eu vou cavalgar com você. Nós vamos cavalgar por esse universo. Eu não sei que tamanho o universo tem, mas nós vamos cavalgar por ele. A humanidade vive se perguntando: tem vida em outro planeta? Irmão, não sei, mas vai ter vida no universo inteiro, com os exércitos de Cristo cavalgando junto a ele. Se coloca de pé. Que você seja uma voz proclamando a verdade nesse mundo tomado pela mentira.
talvez quando você sair daqui, antes de chegar na sua casa, você vai ter contado uma mentira. Mentido para você nos seus pensamentos. E é provável que eu vá fazer isso também. Como que eu posso então profetizar a verdade se eu ainda estou preso a este mundo? De vez ou outra eu derrapo em mentiras, mentirinhas. Irmão, quando você está dizendo a sua verdade, você também está mentindo, porque a sua verdade, ela é relativa. Existem verdades que você acredita no que diz hoje, e amanhã você já mudou de ideia, ela se tornou uma mentira. As nossas verdades não são confiáveis. Então eu não quero que você profetize a sua verdade. Eu não quero que você profetize o que você acha que é verdade. Eu quero que você nessa noite saia profetizando Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nele não tem mentira, nele não tem engano. E aonde você levar Jesus, a mentira vai ter que sair. O engano vai cair por terra. O inimigo vai bater em retirada. E apenas duas cores nesse mundo cinza, que se veste de tantas e tantas e tantas cores, que se faz de tão colorido, mas é cinza opaco e triste por dentro. Neste falso mundo colorido, que duas cores cheguem às pessoas através de você. O branco, a pureza que vem de Cristo, a paz que vem de Cristo, a graça que vem de Cristo, o branco das suas vestes, porque você é noiva do Cordeiro. E que a segunda cor seja o vermelho, mas o vermelho do sangue derramado na cruz do Calvário, o perdão dos pecados. Leva Jesus, irmão. Profetiza Jesus. Entroniza Jesus. Diga para as pessoas: político não salva, líder religioso não salva, influenciador não salva, mas Jesus salva. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus batiza, Jesus cumpre promessa, Jesus transforma choro em alegria, Jesus traz justiça, Jesus fecha as feridas da alma e do coração, Jesus leva as nossas culpas embora. É essa a verdade que nós temos que profetizar para esse mundo que recebe a mentira de braços abertos. Nós apresentamos Jesus, a verdade que liberta. Apresentamos o Filho, e quem conhece o Filho fica livre.